Olá, sou Jefferson Luiz de Simone, sou o criador da linguagem de programação AI Scripter. Na aula de hoje, falarei sobre o comando Data Select Screen, tá? Ou poderíamos falar também Data Select Screen, tá certo? A linguagem AI Scripter, ela tem suas regras próprias, né? E os comandos são termos extremamente técnicos, então podemos falar, né, pronunciar as palavras em inglês, né, quando forem em inglês, e podemos também pronunciar essas palavras de uma maneira que foge dos padrões aí, né, da linguística. Não há um problema nisso, já que a linguagem script é uma linguagem que ela é uma linguagem muito isolada em relação às regras universais, tá? Então podemos falar data select screen, e é o que eu farei nessa aula, tá? Falarei o nome desse comando dessa maneira, tudo bem? Então o data select screen ele faz uma coisa interessante e muito simples, né, na verdade. Ele seleciona, é um comando que seleciona todo o texto ou dados que estiverem disponíveis, né, em uma janela ativa no sistema Windows, tá? A janela que estiver em primeiro plano, né? Então, se você tem lá a tela de um editor de textos, de um editor de códigos, ou qualquer coisa que você estiver na tela, ou mesmo uma página da internet, ele selecionará, né, selecionará o texto que estiver na tela no momento, tá? É isso que ele faz, né? Então, se eu abrir aqui o meu web browser, ó, eu faria o seguinte: se eu abrir aqui o meu web browser, Chrome, eu abrirei aqui o navegador Chrome, tá? E faria o seguinte aqui, né? Eu acessaria um site aqui, qualquer, vamos ver, é um site sobre a Coca-Cola, por exemplo. Ou um site de notícias, melhor ainda, um site de notícias como o UOL, por exemplo, seria mais interessante, né? Temos algumas mensagens aparecendo aqui no meu web browser. Então veja que eu abri aqui a página do UOL, né? Um site de notícias, tá certo? Um portal de notícias, não é? Retornando lá, então, no meu programa, o que eu farei agora? Eu farei um programinha bem simples, usando o comando Data Select Screen, para selecionar todo o conteúdo, né, daquela página do UOL, lá do web browser para mim, tá certo? Lembrando que para isso a página tem que estar em primeiro plano, ela tem que estar, é a tela, né, é a janela que tem que estar acima das outras, né? Tem que estar visível acima de todas as outras, né? À frente, vamos dizer assim, melhor dizendo, essa janela tem que estar à frente de todas as outras, né? Para que o conteúdo seja selecionado, tá? Então reduzirei aqui a área de código, farei o seguinte, né? Então, é assim, só que precisamos de um tempo, né? É necessário um certo tempo para que, um período, aí temos que ter um tempo de aguarde, vamos dizer assim, entre aspas, para que esse comando seja executado. Porque se eu deixar do jeito que está aqui, né, e executar o programa agora, ele já imediatamente selecionará qualquer conteúdo que estiver na tela. Né? Nesse caso, ele selecionará o próprio conteúdo do editor de códigos, né? Que não é o que eu quero. Eu quero que ele selecione o conteúdo dessa página aqui, ó, desse site aqui, o site UOL. Né? Eu quero que ele selecione todo o texto que estiver nessa página aqui para mim, tá certo? Então, para isso, eu teria que adaptar o meu programa da seguinte maneira. Eu colocarei um outro comando complementar aqui, né, para colocar uma pausa, né, uma pausa de início. Tá? Assim ele levará um tempo para iniciar. Ele dará tempo para que eu coloque em primeiro plano a janela do portal de notícias lá do UOL, tá certo? Então faria o seguinte aqui, ó. Colocaria um comando prog pause segue, acho que é isso, prog pause segue, né? Prog pause segue é um comando, né, que pausa a execução do programa por alguns segundos, tá? Eu explico esse comando em outro vídeo lá no canal da Inteligência Computacional. Então, se você quiser conhecer mais sobre esse comando, né, por favor, procure pelo vídeo do comando prog pause segue, tá certo? Ele aceita um parâmetro que é, na verdade, um valor em segundos, né? Quantos segundos eu quero aguardar, né, até iniciar a execução do programa aqui no caso. Nesse caso, eu colocaria aqui o tempo de 5 segundos, eu acho que é o suficiente, tá? Então, após iniciar o programa, ele aguardará 5 segundos, né? E só depois ele executará o comando Data Select Screen para selecionar todo o texto que estiver na tela. No caso, na janela lá do web browser, tá? E esse comando, ele não aceita parâmetros, ele não requer parâmetros, tá? É mais um comando isolado da linguagem iScripter, independente, que não necessita de parâmetros, tá? Ele é um comando que você apenas declara e ele já é executado sem a necessidade de dados de entrada, tá certo? Então não precisa de parâmetro, ok? Bom, é só isso que esse comando fará, então, tá? Pausará inicialmente o programa por 5 segundos, ou seja, ele aguardará 5 segundos, né? Antes de começar, e depois, em seguida, ele executará o comando Data Select Screen.
que o que nós esperamos que ele faça é que ele seleciona, né, que ele selecione todo o texto que estiver nessa página aqui, ó, do wall, tá certo? Vamos ver se isso funciona? Vamos testar o programa? Então eu faria assim, eu executaria o programa e em seguida alternarei para a janela do web browser, tá? Onde eu abri o portal de notícias e aguardarei para que ele selecione o conteúdo da página. Veremos se funciona. Clicarei aqui no botão executar no canto superior direito aqui do meu editor de códigos, tá certo? Cliquei, confirmarei a mensagem de início e imediatamente alternarei para a janela do web browser, ok? Então vamos lá. Começou a execução. Vamos aguardar, vamos ver se ele vai selecionar o conteúdo dessa página. Eu acho que ele já selecionou, né? Veja que ele já selecionou aqui, ó. Mas não deu para perceber, né? Então vamos fazer o seguinte, eu alternarei de novo para o programa e executarei mais uma vez, tá? Não deu para perceber, às vezes não dá porque tem muita imagem na página, né? O que acontece é assim, ele selecionará todo o texto. Nós veremos o texto selecionado como ele estava agora, tá? O programa funcionou, mas não deu para perceber porque a página estava no topo. E aqui tem uma imagem muito grande, né, uma propaganda, e não deu para perceber o texto sendo selecionado. Vamos deixar aqui, que aqui nós perceberemos. Aqui nós conseguiremos perceber a funcionalidade. Clicarei novamente no botão executar e vamos lá. E alternarei para a web page, né? Vamos lá. Alternei, vamos ver o que acontece, vamos aguardar. Muito bem. Perceba que ele selecionou automaticamente o texto, não fui eu que selecionei, tá certo? Eu aguardei e o comando data select screen, ele selecionou todo o conteúdo, tá certo? Da página para mim. É isso que ele faz. Se fosse um editor de texto, se fosse qualquer outro programa, qualquer aplicativo, qualquer outra página da internet, aconteceria a mesma coisa, tá? Então veja que esse é um programa, como eu já disse, né, que seleciona o conteúdo de uma janela, né? Mas o conteúdo que ele seleciona, o que é texto, né? Ele seleciona todo o texto que estiver em uma janela, certo? Isso pode acontecer também, podemos ainda fazer mais uma experiência com o bloco de notas, veja. Vou abrir aqui o bloco de notas, e no bloco de notas eu digitarei alguns textos aqui, digitarei qualquer coisa aqui, né? Umas linhas de caracteres aqui, tá certo? Olha, e vejamos aqui. Quando eu alternar para esta janela do bloco de notas, ele deverá selecionar o conteúdo da janela para mim. Vamos ver se isso acontece? Então, executarei mais uma vez o programa, né? E alternarei para a janela do bloco de notas. Vamos aguardar então. Vamos ver. Veja que ele selecionou. Tá? Ele selecionou automaticamente todo o conteúdo para mim que estava dentro do editor, né? Todo o texto. Tá? Então é isso que eu queria mostrar. É isso que faz esse comando data select screen. Seleciona todo o conteúdo, todo o texto de uma página da internet, ou de um editor de textos, ou de qualquer outro programa que contenha texto que estiver em primeiro plano, né? No sistema Windows, tá? No ambiente Windows, ele tem que estar em primeiro plano, tem que ser a janela que estiver à frente das outras, ok? Então é isso. Muito obrigado, por favor veja os outros comandos da linguagem lá no canal da Inteligência Computacional e até a próxima, ok? Muito obrigado.